Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula, onde a gente vai falar dos pilares da testosterona, né? Cada dia a gente vai abordar um pilar diferente, cada dia a gente vai falar sobre um tópico diferente, né? Serão 2 semanas de aulas, onde a gente vai falar cada dia de um desses pilares para a gente construir esse corpo que a gente deseja, nesse corpo que é essa máquina de testosterona que a gente, né, sempre quis. Então eu desejo aqui sejam bem-vindos, desejo uma boa aula para todos. Chegando aí o Sérgio, a Roberta, o Henrique está aí também, a Suki, sejam todos bem-vindos. Já aproveita e encaminha aí para quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, quem você acha que está precisando dar um up na testosterona, está precisando de construir músculos, quem não quer, né, construir um pouco mais de músculo, quem não quer queimar a gordura. Então aproveita e já manda, clica aqui no aviãozinho, já manda essa live aí para quem você acha que está nesse momento de precisar desse up na testosterona. Tamires chegando aí também, seja bem-vinda. Então, antes da gente começar, gostaria de pedir a vocês, né? Coloque aqui para mim de onde vocês estão falando, coloque para mim qual que é a cidade onde vocês estão, conhecer um pouquinho de vocês, antes da gente começar, de onde vocês são, coloca aqui, pode ir dizendo aqui se vocês já também, queria saber de vocês se vocês já fizeram algum método para aumentar a testosterona, seja método natural, seja algum método artificial. Pode colocar aqui também se você já experimentou alguma forma de aumentar a testosterona. Assim a gente vai se conhecendo um pouquinho melhor, né? Então o Sérgio está falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, mineiro, então, o pessoal de Minas aí representando. Então aproveita aqui, antes da gente começar, vai dizendo aí de onde vocês são. Campinas, o Léo lá de São Paulo, legal, estamos representantes aí das diversas regiões do Brasil. E aproveita, clica aqui no coraçãozinho, né? Quanto mais coraçõezinhos a gente tiver aqui, mais essa live aparece para outras pessoas, né, que também têm interesse nesse conteúdo. O Henrique está falando lá de Friburgo. Está em Friburgo ou está em Niterói hoje, Henrique? O Henrique mora em Niterói, né? Mas é de Friburgo, é isso? O Rafael, que é de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. O Roberto falando aqui de Niterói. Isso, vamos colocando aqui. E aí essa live pode chegar a mais gente, né? Então a ideia, né, dessa live de hoje é a gente, né, entender um pouquinho desses pilares que sustentam, né, a produção de testosterona, né? A gente vai falar, né, durante essas próximas 2 semanas, né, nesse contexto da testosterona, onde cada dia a gente vai abordar um desses pilares, né? E então, antes da gente começar, né, falar desses pilares, eu queria contar um pouquinho de como surgiu esse projeto, como surgiu essa história da testosterona, como que isso tudo começou. Em 2015, eu passei por um período onde eu comecei a sentir, né, uma baixa libido da minha vida, uma baixa vontade realmente de ter relações sexuais, uma baixa energia no meu corpo, uma baixa energia disponível para mim. E nessa época eu comecei a procurar algumas possibilidades, né, para resolver essa minha questão, né? Eu estava na época com 34 para 35 anos e quando eu fui procurar ajuda, né, tudo que me apareciam eram ou remédios, né, para ereção, remédios como Viagra, Cialis, né? Os médicos, eles queriam me fazer tomar esses remédios por longos períodos, né? Ou seja, estavam ali olhando para
só para aquele efeito, né? O efeito que eu estava percebendo, mas não olharam para a causa daquele efeito, né? Então tentavam colocar ou esses remédios para ereção ou injeções de testosterona, né? Com aquelas testosteronas sintéticas, né? Precisava fazer ciclos de testosterona semanais, enfim, né? Tinha uma abordagem de repetição, né? dessas injeções. E, enfim, eu não concordava com aquilo, né? Não achava que essa seria a solução, né? Essa coisa de ter que ficar dependente de injeções, né? Eu fui começar a estudar um pouquinho sobre esse funcionamento e vi que ao tomar injeção, ou seja, ao corpo receber esse aporte de testosterona externo, né? O corpo acaba ficando preguiçoso e começa a deixar de produzir a testosterona, né, internamente. Então, ou seja, eu estaria agravando um problema. Então, naquela época eu falei, não vou, essas injeções eu não vou fazer parte disso, né? E acabei por um tempo usando remédios para ereção. E assim, os remédios, eles deram realmente resultados, tinham vários efeitos colaterais, eu sentia uma dor de cabeça imensa, eu sentia, né, náuseas, enfim, um nariz, né, sempre congestionado, eram horríveis os efeitos colaterais. E também tinha aquela questão de criar aquele vício psicológico, né? Então eu usei por um tempo e continuei investigando, né, outras formas da gente de poder, né, subir a minha libido, de poder resolver de fato os meus problemas, né? Nessa época eu já era até professor de yoga e comecei a entrar em contato com outros mestres e outras tradições, né, menos conhecidas de yoga, né, que tem contato realmente com mestres que trazem esse conhecimento nessa forma de guru-discípulo, né? Você se aproxima do mestre e vai recebendo ali os ensinamentos. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer então métodos que trabalhavam diretamente, né, nessa questão e conseguiam estimular, trazer ao meu corpo os mecanismos para que o meu próprio corpo fizesse, né, a produção de testosterona. Ou seja, essas práticas elas foram instigando o meu corpo, trazendo essa motivação para o meu corpo, meu próprio corpo, produzir esse hormônio, que faz total sentido, né? Uma vez que é um hormônio que a gente produz, né, ao longo da vida e que, né, chega ali perto dos 30 anos que ele começa a baixar a produção, né? Ele baixa em média, né, a partir dos 30 anos 1%, né? Então a cada ano em média 1% vai produzir 1% mais baixo, né? Menos testosterona pelo seu corpo. Então nada mais natural do que a gente fazer o próprio corpo voltar nessa produção. Então eu tive essas bênçãos de ter contato com esses professores e entender um pouquinho desse método e que funcionou comigo assim de uma maneira extraordinária. Depois, quando eu comecei a fazer, né, os exames após esse método, minha testosterona, né, sempre teve ali acima de 1000, uma taxa bem interessante. E logo em seguida, né, após fazer essa caminhada, né, comigo e poder sentir esses efeitos comigo, eu de alguma forma comecei a atrair alunos que também tinham essas questões, né? Alunos que também estavam com esse cenário, com esse desafio de baixa libido, de baixos índices de testosterona. Então a gente começou a fazer essa prática também nesses alunos, né? Esses alunos começaram a experimentar essas práticas. E o mais impressionante, assim, que no primeiro mês tiveram alunos assim que tiveram uma alta nos índices de testosterona, né? Testaram logo antes de começar a prática, um mês depois, tiveram aumentos assim de 135% no primeiro mês de prática. Então são resultados assim que a gente ficou surpresos, né? Como eram rápidos e como a gente conseguia realmente
medir, né, que é o mais interessante, né, a nossa mente aqui ocidental que precisa dessas comprovações. Então, quando a gente conseguiu ali comprovar nos próprios exames laboratoriais, isso ainda ficou mais, né, foi aquela motivação a mais para criar esse método. Então, desde esse período, né, desde 2015, eu venho fazendo esse método e refinando com os alunos, a gente, né, tem estruturado isso. E agora chegou o momento de a gente compartilhar realmente com o mundo, né, expandir isso no modelo de divulgação aqui, né, na internet de uma forma mais ampla. Então, a gente vai ter esses 4 pilares, né, nessas 2 semanas. Essa vai ser a nossa estrutura, né? Então no dia de hoje a gente vai começar com o primeiro pilar, que é o pilar da construção de bons hábitos, né? Então a gente vai falar de alguns tópicos, né, que compõem esses bons hábitos, né, o que seriam esses bons hábitos. Na quinta, no dia 28, a gente vai começar a falar da parte de posturas, né, que são posturas físicas que trazem esse estímulo de produção de testosterona, que a gente vai poder já começar a sentir realmente os benefícios, né, dessa energia da testosterona. No dia 2, né, na próxima terça-feira, a gente vai tratar um outro pilar, que é o pilar da respiração, né? A gente vai aprender técnicas respiratórias que também vão dar mais energia para o nosso corpo e vão permitir ao nosso corpo, dar esse comando para o nosso corpo de aumentar a produção de testosterona. E no dia 4 a gente vai falar sobre as meditações, que também é uma outra forma, né, que compõe esse nosso método de elevação da testosterona de forma natural e rápida. E aí, no dia 9, né, que é uma terça-feira também, a gente vai ter nossa Masterclass, onde a gente vai mostrar no detalhinho ali tudo para você aumentar a sua testosterona, né, dessa forma rápida e natural. Então hoje a gente vai falar do primeiro pilar, né, que é essa construção dos hábitos saudáveis, né? Então você provavelmente, né, já ouviu muitas pessoas recomendando, né, essa construção de hábitos saudáveis, né? A gente vai entender como que isso se relaciona com a testosterona. Então, nesse primeiro pilar de hábitos saudáveis, a gente vai passar por 4 elementos, que é a alimentação, o sono, a conversa e os exercícios físicos. Então, esses serão os nossos 4 pontos que veremos, né, na nossa aula de hoje. Então, a gente vai começar pela alimentação. Então, provavelmente você já ouviu falar, né, que ovo de codorna é bom para libido, né, que aumenta a libido. Você já ouviu falar que amendoim é bom para ereção, né? Então, assim, essas falas, elas têm uma verdade por trás. Porque a gente tem grupos de alimentos que estimulam essa produção de testosterona. Então, por exemplo, alimentos com vitamina D, né, como salmão, sardinha, ovos, cogumelos. Todos esses alimentos, eles estimulam o seu corpo a produzir testosterona. Então, e é claro, né, quando se fala de vitamina D, a gente não pode esquecer da necessidade da exposição ao sol, né? Então a gente tem esse hábito, né, também de se expor ao sol para que o processamento da vitamina D possa ocorrer. Alimentos ricos em vitamina A, como tomate, cenoura, manga, espinafre, também são alimentos que estimulam o seu corpo na produção de testosterona. E muito importante também os alimentos ricos em zinco, como feijões, castanhas, amendoim, a semente de girassol. Então, assim, tem por trás dessa fala popular essa verdade que alguns grupos de alimentos realmente são capazes de fazer esse estímulo no seu corpo, na produção de testosterona. E é claro que tem algumas coisas que a gente tem que evitar que atrapalham a nossa produção de testosterona. Por exemplo, os disruptores endócrinos, né, que estão disponíveis, como por exemplo, quando você toma lá um cafezinho num copo de plástico, né?
Provavelmente vocês já ouviram falar, né, do bisfenol A, que quando você aquece aquele plástico, você está consumindo esse bisfenol A, e isso atrapalha, né, ou seja, ele atrapalha a sua testosterona. Por quê? Porque ele estimula o seu corpo a produzir estrogênio, transformar a testosterona em estrogênio. Então, ou seja, ele, ao invés de te estimular, né, ao invés de estimular o seu corpo a produzir a testosterona, que é esse hormônio masculino que a gente está interessado, ele vai estimular o hormônio feminino. Então, ele não vai te proporcionar a construção muscular, a queima de gordura, aquela disposição que você quer, todos esse bem-estar que a testosterona promove, como por exemplo a memória, a melhora na memória, a gente não vai ter quando a gente tem essa conversão da testosterona para o estrogênio, que é estimulado pelo consumo, né, do bisfenol A, né, como por exemplo quando eu falei num copinho de plástico aquecido. E às vezes nem precisa ser aquecido, né? Quando você pega uma garrafa de água mineral e deixa, por exemplo, no carro, no sol, né? Só essa exposição desse plástico nesse período lá no carro já é suficiente para liberar o bisfenol A e você ingerir e você ter essas questões da transformação da testosterona no estrogênio. Então, esse é o pilar da alimentação, ou seja, ter esse olhar mais investigativo, né, e trazer esses elementos que realmente estimulam a testosterona e evitar, por exemplo, essas ações que, como, por exemplo, né, o consumo de plástico, né, quente, né, por exemplo, no micro-ondas, né, nunca coloquem aquelas vasilhas de plástico no micro-ondas, porque é a mesma coisa, né? Aumenta a temperatura ali, vai liberar o bisfenol A ali no alimento que você está aquecendo e você vai ingeri-lo. Então, muita atenção nesse tópico da alimentação. E um segundo tópico, né, que a gente já avançando aqui, ainda dentro desse primeiro pilar, é o sono, né? Investigar o sono. Então aqui, por exemplo, cada um tem um funcionamento, né? Eu, por exemplo, quando eu estou muito cansado, eu encosto um pouquinho, 5 minutinhos, né? Boto o alarme lá para 5 minutinhos na rede, dou uma cochilada e eu me sinto assim muito disposto. Mas tem pessoas que, se dormirem 5 minutinhos, vão voltar mais cansados ainda. Então tem que fazer essa investigação, né? O que funciona para você. Mas uma coisa assim que é unanimidade nos estudos é que as pessoas precisam de pelo menos 5 horas diretos de sono, né? Então 5 horas de sono ininterruptos, né? Para você garantir ali uma boa recuperação, porque o sono, ele não está só, a importância do sono não é só pela recuperação do corpo e da mente, né? O sono, você leva esse estado de relaxamento, você é capaz de abaixar a sua produção de cortisol, né, com um bom sono, com um bom relaxamento. E aí, né, a gente também tem um link lá com a meditação que a gente vai falar no próximo tópico. Mas quando a gente consegue abaixar esses níveis de cortisol, para quem não sabe, o cortisol é o hormônio do estresse, né? Então, quando a gente tem técnicas de relaxamento, a gente consegue abaixar os níveis de cortisol, eles são uma grande contribuição, né, para o nosso aumento de testosterona, porque o cortisol é um grande inimigo da testosterona. E o Henrique está falando aqui, né, consumir tribulus terrestre e maca pirona ajudam, né? Então, esses são elementos assim que, sem dúvida, ajudam bastante na produção de testosterona, né? Tem o tribulus terrestre, a maca peruana, tem diversos fitoterápicos que ajudam a gente a subir esses níveis de testosterona. Tem um chá que é bem interessante também para
para elevar a testosterona, que é o ginseng vermelho. Não sei se as pessoas conhecem, mas é um chá que eu particularmente acho ele bem gostoso, e ele também ajuda muito nesse estímulo do corpo na produção de testosterona. Então tem vários fitoterápicos que trazem, né, de forma natural esse componente. Então depois a gente coloque aqui quem já produziu, quem já utilizou, né, de fitoterápicos para aumentar a sua produção de testosterona, coloca aqui que a gente vai compartilhando essas informações. O abacate também é um ótimo estimulante, né, para a produção de testosterona. Então, ainda falando do tópico, né, do sono, né, eu queria dar aqui algumas dicas, né. Primeiro ponto que a gente precisa observar é que a gente fala muito de hora para acordar, mas dificilmente a gente define uma hora para dormir, né? Então, uma sugestão que eu dou para vocês fazerem um teste é definir no alarme a hora de dormir, porque se você definir a hora de dormir, você vai acordar na hora que precisa acordar e nem vai precisar de alarme. E você vai ter o seu descanso, né? Você coloca ali, em geral, se você tem o costume de dormir 7 horas por noite, você coloca um alarme 7 horas antes da hora que você tem que acordar, pode ter certeza que você vai acordar na hora exata que você precisa. Então, definir o alarme para dormir, e na hora de dormir, claro, sem TV no quarto, sem telas, sem claridade, sem estímulos, né, de luzes fortes, porque isso tudo faz com que você atrapalhe a qualidade do seu sono. Então, se possível, fecha bem o quarto com uma boa cortina para que não entre claridade pela manhã. E uma coisa que me ajuda muito, né, no horário, nessa questão de horário, é definir quando eu vou dormir, a hora que eu quero acordar. Então eu mentalmente me programo ali, vou acordar 5h30 da manhã. Então já defino ali mentalmente na hora de deitar. E em geral eu acordo 1 minuto antes do despertador tocar. Então esse padrão de mentalmente se preparar pro momento de acordar, ele faz muita diferença na sua vida. Então, essas são algumas dicas em relação ao sono. E é claro, né, ter um bom colchão, né, um bom travesseiro, uma boa roupa de cama, isso tudo, né, oferece uma boa qualidade do seu sono. O Léo tá falando aqui, né, o ginseng, né, aumenta muito o yang, né, que é essa energia masculina da região cardíaca, e tem que tomar cuidado para quem tem hipertensão. Tem várias ações fitoterápicas diferentes perfis de pessoa. Claro, uma avaliação individual é sempre interessante, né? Principalmente se você tiver contato com algum terapeuta ayurvédico, isso ajuda muito a fazer essa investigação, né, junto com o terapeuta, para ver se realmente aquele fitoterápico é o mais recomendado para você, principalmente se você for usar, né, de uma forma mais certinha, né, for tomar todo dia. Então realmente tem que ter esse cuidado, né? O Léo é químico, né, então ele é um grande investigador aí dessa linha também da Ayurveda, do Yoga. Então realmente o que ele está falando assim é muito relevante, né? A gente tem que realmente fazer essa investigação pessoal para não, né, cair no erro de que uma receita, né, que serve para uma pessoa, ela é boa para todo mundo. Então por isso que eu não gosto nem de trazer muitos esses elementos, porque às vezes a gente fala e a pessoa simplesmente recebe aquilo como uma verdade universal, e não é, né? Dependendo do dosha da pessoa, né, falando aqui um pouquinho de Ayurveda, né, dependendo da constituição física da pessoa, um determinado fitoterápico pode, enfim, levar para um outro lado. Então é muito importante você entender exatamente o seu funcionamento, somente tendo a ajuda aí de um terapeuta, para fazer essa dosagem, para fazer essa sugestão de um fitoterápico ou de um elemento aí externo que seja realmente recomendado para o seu perfil, tá?
Então, avançando mais um pouquinho aqui nos nossos elementos do nosso primeiro pilar, um outro ponto muito importante é a conversa. Mas o que a conversa tem a ver com testosterona, né? Qual que é a relação, né? Primeiro ponto, né, que a gente, quando eu falo aqui sobre conversa, é a gente poder conversar com o nosso parceiro, com a nossa parceira, sobre regiões, por exemplo, do corpo que me excitam, que me dão prazer, que acho que muita gente, acho que vocês aqui já sabem, né, que não é só o órgão sexual, não é só o pênis que é o ponto de prazer do homem, né? Então a gente tem no nosso corpo, espalhado por todo o nosso corpo, várias zonas erógenas que, ao serem estimuladas, né, fazem essa energia do nosso corpo, essa energia sexual se movimentar, essa energia fluir no corpo. Então é interessante fazer essa investigação e poder conversar, né, com a parceira, com o parceiro, sobre essas regiões que, ao serem estimuladas, né, que você gosta, as que você não gosta, até porque, né, se você não falar para a pessoa, não tem como ela adivinhar, porque os gostos são muito pessoais, né? Então, às vezes você está recebendo um carinho que a pessoa que está fazendo está achando que você está gostando bastante, você não está gostando, está ali se irritando com aquilo, mas como você não fala nada para a pessoa, ela continua ali naquele estímulo, e aí sim você perde energia ao invés de elevar a sua energia. Então, muito importante vocês trazerem essa conversa que vai fazer com que você se conecte mais com essa pessoa que está ao seu lado. Você vai falar, né, não só dessas questões sexuais, mas também sobre questões emocionais, né? Se você está num período de estresse no trabalho, dificilmente você vai ter aquela disposição toda para fazer, né, um bom sexo, um sexo né, mais demorado ali com a sua parceira, mais atento e presente, né, com a mente, né, no que você está fazendo. Então é importante esse compartilhar, que ele vai trazendo essa maior afinidade, né, no relacionamento, vai trazendo essa maior liberdade, né, entre vocês, e isso vai fazendo com que o relacionamento realmente possa ir para um outro nível, possa incrementar essa relação com uma coisa muito simples que está disponível para todo mundo, que é a conversa, né? Que é falar realmente, né, do que gosta, do que tem interesse. E é claro, né, quando eu falo aqui de falar com o outro, mas esse falar também inclui o ouvir, né? Você também está atento ao que o outro está te comunicando, ao que o outro está falando sobre a emoção dele, aos sentimentos, às coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta. Então, ao mesmo tempo que você está compartilhando, né, sobre os seus gostos, as coisas que você não gosta também, você também está muito atento em ouvir tudo que o outro está dizendo, tudo que o outro tem ali a compartilhar. E, né, e assim, até essa coisa da quarentena, né, a gente tem ficado, né, mais tempo dentro de casa, né, agora que a gente está voltando aos presenciais, mas até no início da quarentena o pessoal falava, pô, com esse negócio de quarentena, a gente fica em casa. Comecei a conversar mais com a minha mulher e descobri até que ela é, gente boa ela, né, assim. Então tem muita gente que aproveitou a quarentena para ter diálogos que não tinha antes. Então aproveite esses maiores momentos de convivência para poder realmente se conhecer e conhecer melhor a pessoa que está ali do seu lado, né? Então, se faz sentido para você, coloca aqui embaixo se faz sentido, se essa coisa da conversa é um ponto que realmente você precisa estimular aí no seu relacionamento. Coloca aqui pra gente nos comentários, vamos trocar aqui um pouquinho, deixa eu saber um pouquinho como é que tá a vida de vocês antes da gente ir para o nosso próximo tópico desse primeiro pilar, que é o pilar da construção dos bons hábitos. Então, queria saber um pouquinho de vocês aqui, como é que tá essas conversas aí no relacionamento de vocês. Coloca aqui para mim nos comentários.
E enquanto isso, a gente vai então avançando. A Roberta tá falando aqui, ó, faz muito sentido, porque realmente é isso, né? A gente aumenta a nossa intimidade, né? Isso é um ponto super importante em todo relacionamento, né? O Léo falando aqui também, faz sentido, é isso aí. O Sérgio também falando, com certeza, conversando a gente se entende, é isso aí, né? Porque não tem como a gente, né, adivinhar tudo que o outro pensa, né? Às vezes a gente até adivinha uma coisa ou outra, né? Tá tão sintonizado que a gente até consegue adivinhar uma coisa ou outra, mas realmente adivinhar tudo que o gosto, o que o outro não gosta, a forma mais fácil é realmente compartilhando, né? Realmente a gente, né, falando. Então a gente vai, né, pro último ponto desse primeiro pilar, que é o ponto dos exercícios físicos, né? Muito se fala, né, que fazer exercícios físicos é muito bom para a produção de testosterona, que estimula a produção de testosterona, mas o que pouca gente sabe é que existem exercícios específicos para produção de testosterona, né? Então, tem práticas que são muito pontuais e muito pouco conhecidas para que esse estímulo na testosterona realmente aconteça, para que ele realmente possa ocorrer de forma eficaz, porque a gente precisa, né, estimular o nosso corpo, né, a parte do nosso corpo onde a testosterona ela é produzida. Nos homens é na parte dos testículos e nas suprarrenais, e nas mulheres também há a produção de testosterona, só que só na região das suprarrenais. Então, com os exercícios específicos, a gente consegue estimular o nosso corpo, no caso do homem, estimular tanto a região dos testículos como das suprarrenais a fazer essa produção de testosterona, e no caso das mulheres, a estimular as suprarrenais. Lembrando, né, mais uma vez frisando, acho importante frisar isso, que esse hormônio, a testosterona, ele está disponível tanto no homem quanto na mulher, só que no homem, né, em níveis mais altos, mas na mulher ele também está presente, tem uma importância muito grande também na construção da massa muscular, também na construção da energia, da libido. Os benefícios da testosterona eles são os mesmos no homem quanto na mulher, embora estejam presentes em quantidades diferentes no homem e na mulher. E o mais interessante, né, quando a gente fala aqui, né, da gordura, porque a testosterona ela estimula a queima de gordura, e a gordura, né, no corpo, ele é um dos grandes inimigos da testosterona. Então, o que a gente tem que fazer? Porque é importante a gente fazer essas ações para estimular a produção de testosterona, porque com a maior testosterona a gente consegue queimar gordura de uma forma mais eficaz, e que com menos gordura no corpo você atrapalha menos a produção de testosterona. Então entendem que como você aumentando a sua testosterona, você começa a ser beneficiado de outras formas indiretas, né? Porque a testosterona ajuda na queima de gordura, e quanto menos gordura no corpo, menos você atrapalha a produção de testosterona. Então é um ganho assim incrível. Então, em relação à parte física, então a gente vai ter uma aula só para isso, que é a próxima aula da quinta-feira, né, no dia 28, onde a gente vai falar especificamente dos exercícios físicos. Então a gente vai, na quinta, ter práticas que a gente vai conhecer e vai poder experimentar ali no próprio corpo esses benefícios da testosterona. E por que eu estou chamando essas 2 semanas de desafio, né? Então, esse período que a gente está trabalhando aqui, né, a gente chamou de desafio dos pilares da testosterona. Por que desafio? Porque em cada dia, né, ao final de cada dia, né, após a gente entender o pilar do dia, eu vou te passar um desafio para você fazer por 7 dias, né, para você se comprometer realmente a elevar os seus níveis de testosterona. Então, qual que é o desafio? Eu te convido a escolher
um desses elementos que a gente viu, seja um olhar mais atento para a alimentação, né, fazendo ali anotações e investigações sobre os elementos que estimulam realmente, né, colocar lá mais vitamina A na alimentação, mais zinco, enfim. Pode até me mandar depois em direct aqui, né, pedindo uma lista, né, dos elementos, dos alimentos que realmente estimulam essa produção de testosterona, que eu mando para vocês. Você pode trabalhar a questão do sono, né, monitorando o seu sono, colocando essa ideia em prática do alarme para dormir, né, fazendo esse cuidado com o seu ambiente, né, de sono, mantendo o seu ambiente no seu quarto, mantendo um quarto escuro quando for dormir. Então, trazer esse cuidado, trazendo ou pegando o ponto da conversa, né, fazendo essas conversas mais sinceras, mais profundas, né, dentro do seu relacionamento, ou na parte do exercício físico, né, começar uma prática física. E aí, né, nesse ponto, na quinta-feira que a gente vai ter mais detalhes específicos de quais tipos de exercícios. Mas começa pequeno, escolhe um tópico, não queira abraçar todos os tópicos de uma vez. Assim, eu acho que para toda a construção que a gente quer fazer, a gente precisa começar pequeno, porque quando a gente começa pequeno, a mente não tem desculpa, a mente não tem pretexto para não fazer. Então, começa pequeno, escolhe um elemento. Eu queria que você colocasse aqui para mim, coloca aqui nos comentários qual que vai ser o seu ponto, qual vai ser o seu movimento para elevar a sua testosterona, porque a gente já sabe, né? Se a gente quer resultado diferente, a gente precisa de atitudes diferentes. Para ter resultados diferentes, a gente precisa de atitudes diferentes. Então, nesses 7 próximos dias, eu te convido a fazer diferente, escolha um tópico e a gente vai ter muita atenção nesse tópico. E eu vou colocar aqui logo que a gente acabar essa live, eu vou colocar um post falando um pouquinho dessa live de hoje, os tópicos que a gente abordou. Eu te convido a mandar lá nesse tópico, escrever lá nesse próximo post qual é o seu elemento que você vai se comprometer. Porque quando a gente se compromete e outras pessoas veem o nosso comprometimento, a nossa força para executar, ela é muito maior. Então, quando você colocar lá no post o seu comprometimento, você vai estar se comprometendo com todo mundo que vier, todo mundo que vir esse post, e o seu comprometimento vai ser com todos eles. Então, o seu comprometimento vai ter muito mais força para executar. Então, por último aqui, peço a vocês que mandem essa live para quem vocês acham que pode se beneficiar dessas dicas, pode se beneficiar dessas ações que a gente viu hoje. E quem quiser ir tirar um print, me marcar, tira aí um print, me marca no Instagram, que eu vou repostar quem marcar aí, marcando essa live, e postar lá no seu story. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos aí a presença. Comentem lá no próximo post. Já vi que várias pessoas colocando aqui, o Henrique falando na questão do sono, que se recomenda muito com a prática de yoga nidra. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Lá em meditação a gente vai falar sobre isso, né? Como a meditação ela é muito interessante para essa recuperação. Esse é um assunto lá para meditação. Aí o Léo falando do sono, a Roberta falando do sono, o Henrique falando de alimentação e sono, enfim, muita gente falando de alimentação, o Sérgio também falando de alimentação. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de comentar aqui no próximo post e a gente se encontra então na quinta-feira, nesse mesmo horário, às 20h20, aqui no Instagram. Um grande beijo, uma boa semana e sucesso aí no desafio com esse novo tópico que vocês estão adotando. Beijo, até a próxima.